Estamos agora em um programa que vai tanto para o YouTube quanto para o Voz Batista de Pernambuco. Provavelmente, pelo YouTube, será um pouco mais denso, um pouco mais de informações. Eu estou aqui hoje com a nossa irmã e professora Eliane. Eliane que vai estar oferecendo um curso de acolhimento e trabalho pedagógico com crianças com deficiência na igreja. Ela é membro da Primeira Igreja Batista em Nova Descoberta, é formada em psicologia e também fez o curso de educação religiosa. Ela até estava frisando aqui, né? Hoje é educação cristã, mas antes era educação religiosa. Então, Eliane, seja muito bem-vinda aqui. Gostaria de dar esse espaço aí para que você também faça já as suas considerações iniciais aqui daquilo que vai ser essa capacitação que vai ser oferecido pelo Qualifique ADEC. Olá, que bom, né? Mais uma vez estamos aqui, e é uma grande oportunidade poder compartilhar um pouco, né, de alguns conhecimentos que a gente tem pesquisado nessa área da pessoa com deficiência, né? Mais especificamente, mais recentemente, né, com relação à pessoa autista e com outros transtornos também, né? E é sempre um prazer a gente poder compartilhar, porque enquanto servos de Deus precisamos entender que todos têm direito à salvação, assim como nós temos. E essa pessoa que chega na igreja com deficiência, seja ela qual for, precisa ser acolhida e precisa também ser trabalhada, né, assim como as demais pessoas da igreja, tanto criança, adolescente, seja qual for a faixa etária. Apesar de que no treinamento, na capacitação da ADEC, o meu foco maior vai ser com crianças. No geral. Isso. Eu estava falando ontem lá na igreja, né, quando eu estava ministrando a palavra, sobre o texto de Neemias, quando ele vai falar para o povo, né? Vem Esdras para poder falar sobre a lei ao povo, e a lei era compreensível a todos. E a gente tem que entender realmente que a palavra de Deus, o reino de Deus, é um reino acessível. E quando a gente fala de acessibilidade, às vezes a gente só fala sobre questão estrutural, né? De rampas e ter toda essa estrutura, mas é muito mais amplo. Isso. E será que quando a gente fala disso é apenas a estrutura física ou nós como indivíduos mesmo? Essa estrutura física é algo importante, mas se formos considerar de fato o nível de importância seria o terceiro lugar. Né? Eu acredito que você ampliar o seu olhar, a sua visão em relação a essa pessoa que chega com deficiência, acolher e ter um genuíno amor, visando, inclusive, pregar o evangelho para essa pessoa, a ponto de ela se converter, não que a tarefa da conversão seja nossa, né? Mas a forma como a gente vai apresentar o evangelho para essa pessoa, a metodologia, os recursos que vão ser utilizados. Sim. Inclusive porque com criança a gente já tem um trabalho diferenciado, né? A linguagem que a gente usa com a criança é diferente da linguagem que a gente usa com o adolescente, com o jovem, com o adulto. Mas ampliar esse olhar, eu acho que é uma das primeiras coisas, né? E a questão de compreender cada deficiência, ou cada pessoa, na verdade, né? E especificamente as pessoas com deficiência, entender cada deficiência para que a gente possa fazer um trabalho adaptativo, né? Dentro da realidade daquela pessoa que chega. Por exemplo, se eu tenho na sala crianças autistas, eu preciso conhecer um pouco sobre o autismo, para tentar trabalhar as potencialidades daquela criança e trazer a mensagem do evangelho dentro de uma linguagem que ela possa aprender, né? E isso para as outras deficiências também. Hoje se é mais falado sobre a questão do aspecto autista, do TDAH também, né? Que são coisas que eu não sei se a palavra seria detalhista. Muitas vezes a gente precisa ter um detalhe específico para poder se trabalhar e as ferramentas que seriam oferecidas. Porque, a meu ver, existe um tanto de preconceitos também de como se trabalhar. E como você estava falando logo de início, quando a gente estava aqui conversando antes dessa entrevista, sobre a questão de que às vezes eles são colocados de lado
não sei se por desconhecimento ou por algum outro aspecto. Como é que a igreja inicialmente pode agir? Pronto, eu tenho a plena convicção que existe essa realidade na minha igreja, por onde é que eu posso caminhar? Será que você poderia dar algum tipo de dica assim, para uma igreja que quer hoje ser o mais acessível possível para todo o público? Porque, claro, a gente está falando aqui que talvez uma igreja de médio, grande porte vai ter essa estrutura, mas para uma igreja de periferia, que muitas vezes depende de alguns outros recursos, não é? O que você indicaria? Essa questão da acessibilidade, isso é parte da inclusão, né? Eu acho que a gente pensar numa igreja inclusiva é pensar na igreja onde nós podemos acolher e receber a todos e trabalhar nas potencialidades de cada um. Né? Incluir é muito mais do que estar junto, né? É a gente fazer com que essa pessoa realmente participe, interaja, sinta-se pertencente né? Pertencente àquele grupo. Digamos que lá na minha igreja, por exemplo, se chegar uma pessoa autista ou uma pessoa com TDAH ou qualquer outra deficiência, ela precisa se sentir fazendo parte daquela igreja. Sim. Eu acho que uma das estratégias muito boas é a questão do treinamento. Até porque a gente precisa ter esclarecimento das coisas, né? Como você bem falou, hoje o autismo, o TDAH tem sido muito falado, muito difundido. Mas pouco conhecido Mas também. pouco conhecido ainda. E ainda, como são transtornos, né? Que aparentemente, uma aspa bem grande aqui, a gente não percebe, né? Porque tem algumas crianças que você não percebe traços, né? A não ser que você tenha conhecimento. Então, é por isso que a gente precisa conhecer, para entender. Porque mesmo a pessoa não parecendo ser autista, não parecendo ter TDAH, porque outras deficiências talvez sejam mais perceptíveis, né? Inclusive, são alguns transtornos que têm sido incluídos aí nesse contexto de doenças ocultas, né? Porque as pessoas nem sempre percebem que o outro tem algum transtorno, né? Mas à medida que a gente vai conhecendo um pouco a respeito, a gente vai identificando alguns traços. Claro que na igreja, que fique bem claro, nós não temos o poder de diagnosticar ninguém, né? Sim. Mesmo enquanto psicóloga, né? Tem que ter um profissional. Isso. Enquanto psicóloga na igreja, a minha papel ali não é como psicóloga. Enquanto eu estiver dando aula na salinha, eu não sou a psicóloga, eu sou a professora daquela sala, né? Agora, claro que quem tem um olhar diferenciado percebe com mais facilidade. Então, a ideia é que a igreja seja instruída nesse sentido. Não para apontar, olha, seu filho tem tal transtorno, ou sua filha tem tal transtorno. Está vendo que sua filha é assim por conta disso, por conta daquilo? Não é essa a ideia. A ideia é que nós possamos ampliar nossa visão com relação a nós mesmos, nos despir de preconceitos, para acolher essa pessoa, como se fosse o meu filho, a minha filha. Porque a grande pergunta é, se fosse o seu filho, se fosse a sua filha, o seu neto, como é que você gostaria que ela fosse recebida na igreja? O Evangelho nos ensina que a gente olhe para o outro, não é, como a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então que a gente possa fazer esse desafio. Isso. E eu só contar um breve testemunho também. Lá na igreja existe uma garota que ela tem 10 anos, né? A Isabela, ela gosta muito de cantar. Sim. Ela gosta muito de cantar. Mas a gente entende que ela só se sente segura quando está alguém segurando a mão dela. Sim. Não é? Pela dificuldade, é um desafio para ela, mas a gente também entende que precisa sim, se ela precisa de alguém ali, então pode ir sem nenhum problema. E às vezes a gente tem que descer, muitas vezes esses modelos que muitas vezes a gente constrói na igreja, para poder incluir uma pessoa como a Isabela, que ela é muito participativa, ela gosta muito de cantar e delas é o reino dos céus. Pois é. E assim, uma coisa que você me fez lembrar agora. Se nós formos fazer uma pesquisa, quantas pessoas autistas tem na minha igreja, na sua igreja? Mas será que no bairro onde nós moramos só tem aquela quantidade de crianças autistas que vão para a igreja? Pois é. Até porque existe também uma grande quantidade de crianças ou de pessoas que ainda não têm diagnóstico, né? Então, muitas vezes, quando existe uma possibilidade de diagnóstico, essa pessoa nem vai para a igreja, porque tem medo de chegar lá, a igreja não ser acolhedora, de alguém não querer sentar perto, de alguma criança também ter preconceito.
Né? Então, eu acho que, enquanto cristãos, nós precisamos realmente rever os nossos conceitos. E né? quando você fala isso, eu também fico aqui pensando. Existem 2 desafios aí, 2 medos que acontecem. 2 temores. Da igreja que não sabe como acolher e dessa criança, desse jovem, desse adulto também, né? Que não sabe como se chegar. Como será acolhido, Pois é. Por isso que é importante o treinamento, a capacitação. Não é para quebrar um pouco esse preconceito, porque eu falo por mim. Eu comecei a mergulhar um pouco no mundo, nesse mundo, né, de conhecer um pouco mais sobre o autismo, por exemplo, por conta de Aparecida Diniz, né, quando ela me lançou esse desafio. Porque como não era a minha área de atuação na prática, né, por conta de questões estruturais mesmo, de ter um ambiente mais adequado para atender criança e tudo mais, não era o que não é com o que eu trabalho no dia a dia. Mas, assim, à medida que eu comecei a ser desafiada, a entender um pouco mais sobre o autismo, você acredita que eu perdi mais o medo? Não é que eu tivesse preconceito, eu acho que era medo pelo desconhecido. Como eu não entendia como era que funcionava, né? Então, para mim, aquilo ali era algo que não está muito longe de mim. Hoje, eu já identifico algumas crianças com alguns comportamentos, com algumas características que podem, né, levar a esse diagnóstico, mas nem sempre, né? Mas eu acho que a questão como é que eu vou receber? Então, se eu tenho um mínimo de conhecimento, eu preciso ter um mínimo de conduta diferente com relação a outras pessoas, né? E na igreja, a gente, infelizmente, ainda conta com muitas pessoas que são muito preconceituosas, né? Em relação a esses transtornos, né, que são, às vezes, não percebidos a olho nu, você olha para uma criança, você não percebe, não acha que ela tem alguma deficiência, né? Não. E tem realmente o medo do desconhecido, que acho que acaba nos fechando, né? Não permitindo que nós avancemos nessa busca por conhecimento e, ao mesmo tempo, que a gente deixe de fazer o que a igreja tem que fazer, né? Que é trazer as pessoas para Cristo. Né? E mais, não é só a criança autista ou com TDAH ou com qualquer outra deficiência que não vem à igreja. É a família, porque principalmente as crianças só vêm mais com a família, né? Sim. Mas se aquele pai, aquela mãe, sabe que aquela igreja não vai acolher seu neto, seu filho, seja lá quem for da família, de forma satisfatória, nem ela vai querer vir. Com toda certeza. E qual é a chance que essa criança tem de um dia ser evangelizada, né? De um dia ser alcançada pelo amor de Cristo? Porque muitas vezes nós também limitamos, né, essa questão à deficiência intelectual de uma pessoa. Nem todas as pessoas que têm autismo, têm TDAH, necessariamente têm deficiência intelectual. E se tiver, mesmo assim, como é o caso de muitas crianças que têm outros transtornos, né? Sim. E nem por isso a gente tem que deixar de falar do amor de Cristo. Mas nós é que precisamos descer um pouco o nosso nível de soberba, né? Sermos mais humildes e compreendermos e buscarmos formas, pedir a Deus a orientação e estratégia para encontrar a forma adequada para alcançar o coração daquela criança, seja ela qual for, com que deficiência for. Amém. Filipenses 2 diz, né, que o próprio Cristo ele se esvaziou. Ele veio aqui a essa terra. Deus ele se fez acessível para nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Isso. Né? Deus ele realmente desceu o nível para que pudesse ser acessível e a gente conseguisse compreender as grandezas dele. Mas eu fico muito feliz da gente poder estar elucidando isso, trazendo aqui luz sobre essa temática tão importante. Vai ser no dia 7 de outubro de 2023, aqui no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Você que está nos vendo, nos ouvindo, você ainda tem a possibilidade de se inscrever até o dia 30 de... Deixa eu ver aqui, dia 25 de setembro. Dia 25 de setembro você pode se inscrever com desconto por R$20. Após essa data vai ser R$30. E a professora Eliane aqui, ela vai estar dando o curso de aconselhamento e trabalho pedagógico com crianças, né? Acolhimento. Acolhimento, ok. Com crianças com deficiência na igreja. Então, se você quer se capacitar, assim como ela mesma falou aqui, né, de você buscar se capacitar, de ter realmente
uma informação maior sobre essa temática. Se você tem interesse, se inscreva aí, você vai encontrar no YouTube, você vai conseguir encontrar na própria descrição do material, nas redes sociais também, nós estamos sempre divulgando. Se tiver dificuldade, venha aqui na Convenção Batista de Pernambuco fazer essa inscrição, porque é muito importante. Não tem apenas esse curso, tá? São 10 cursos, são 10 oficinas oferecidas, né, para você melhor servir ao Senhor na sua igreja, certo? Considerações finais, Eliane? Sim, aproveitando que você está falando a respeito da oficina, né, nós vamos oferecer um material escrito, né, que é um e-book, que tem lá várias informações a respeito das deficiências, essa questão da inclusão, da igreja inclusiva e, mais importante, talvez para os professores principalmente, né, alguns recursos que podem ser utilizados na hora da aplicação das aulas, da apresentação das aulas, da aplicação dos recursos, né? Algumas coisas que a gente vai dispor também, né? Material físico, e dentro do e-book também a gente está dispondo alguns links para que as pessoas possam pesquisar, né? Porque tem recursos... são variados, né? A criatividade aflora, né? Então, assim, se a gente fosse preparar todos os recursos que a gente vê, a gente teria que andar com um ônibus, né? E trazer para o seminário, mas não tem condição. Mas a gente vai dispor alguns materiais e eu acho que é uma oficina bem interessante, né? Geralmente a gente partilha muito as experiências das igrejas e a gente percebe a necessidade, né? das igrejas por conhecimento, né? E se os irmãos tiverem interesse... tragam também os professores, os auxiliares, né? Porque mais importante ainda é preparar pessoas que vão nos ajudar, né? Nesse trabalho de acolhimento e de inclusão dessa criança, dessa pessoa com deficiência na igreja.